Nós vamos falar sobre a picada de animais peçonhentos, aranha. Os objetivos do nosso trabalho vão ser falar um pouco sobre definição, condutas preventivas, primeiros socorros, condutas reprovadas e complicações. Vitória, e nós todos somos do curso de odontologia. Bom, começando pela definição. É um conjunto de sinais e sintomas humanos decorrentes da picada de um aracnídeo classificado como animal peçonhento. Os animais peçonhentos são aqueles que possuem veneno e uma estrutura para inocular esse veneno. Exemplo deles são as aranhas, que usam as quelíceras, os escorpiões, que usam aguilhão, as serpentes, que usam as presas, e as lagartas justificantes, que usam as cerdas. Os acidentes com aranhas. O Brasil é um país rico em fauna e flora, variando as espécies de acordo com a região geográfica. Os acidentes causados por aranhas são comuns, porém a maioria não apresenta repercussão clínica. As partes do corpo mais frequentemente atingidas são os membros superiores e inferiores, com 85% dos casos. Os gêneros de importância em saúde pública. A gente tem a aranha marrom. Ela não é agressiva, pica geralmente quando comprimida, possui hábitos noturnos, constrói teia irregular, encontra-se em telhas, tijolos, madeiras, em lugares de pouca iluminação. A gente tem a armadeira, que é bastante agressiva, ela assume posição de defesa, saltando até 40 centímetros de distância. Ela tem hábitos noturnos, abriga-se em troncos, palmeiras e bromélias, e também em objetos pessoais e de construção. Tem a viúva negra, ela não é agressiva, o macho costuma ser maior, é noturna, hábito de viver em grupos, faz teia irregular e é encontrada próxima ou dentro das casas em ambientes sombreados. E a gente tem a caranguejeira, que apesar de ser grande, podendo atingir até 25 centímetros de envergadura e frequentemente encontradas em residências, elas não causam acidentes graves, são pouco agressivas. Sou a Lidiane. Agora a gente vai falar sobre as condutas preventivas. São basicamente o uso de calçado e luvas nas atividades rurais e de jardinagem, manter limpos locais próximos das casas, jardins, quintais, paióis e celeiros, evitar plantas do tipo trepadeiras e bananeiras junto às casas e manter a grama sempre cortada. Limpar terrenos baldios, não acumular entulhos e materiais de construção. Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés. Afastar as camas das paredes e evitar pendurar roupas fora dos armários. Limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede. E não menos importante, examinar calçados, roupas pessoais de cama e banho antes de usá-las. Oi, gente. O meu nome é Natália e vou falar um pouquinho sobre os primeiros socorros em acidentes com aranhas. A primeira conduta que a gente tem que ter é lavar o local da picada com água e sabão. Depois disso, a gente tem que manter o acidentado deitado e quieto, com o mínimo de movimentos possíveis, porque os movimentos facilitam a absorção do veneno, e não é isso que a gente quer, né? Depois, então, a gente vai manter o membro ferido em posição elevada, para que não aumente a circulação sanguínea no local e para que não se espalhe ainda mais esse veneno. É importante salientar que a gente deve levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, para que ela possa receber o tratamento adequado a tempo. E sempre que possível, a gente deve encaminhar também o animal junto à vítima. Então, como capturar esse animal de forma segura? A gente deve colocar uma embalagem plástica ou de vidro sobre o animal, ou com a ajuda de um graveto. Depois disso, cuidadosamente, a gente pega uma folha de papel firme, um papel duro, e coloca entre a embalagem e a superfície onde o animal se encontra. E depois, então, a gente inverte esse conjunto, deixa o papel em cima e o vidro embaixo, e faz furos nesse papel, desde que ele esteja bem colocado ali, né, para que o animal não escape. Faz furos para que possa entrar oxigênio e esse animal não morrer por falta de oxigênio. De condutas reprovadas, o que é que nós temos então? Não se deve fazer torniquete ou garrote, porque o garrote impede a circulação sanguínea e pode produzir uma necrose ou gangrena. E muitas vezes também o garrote agrava os efeitos da mordida. A gente não deve furar, cortar, queimar, espremer ou fazer a sucção no local da ferida. E nem aplicar folhas, pó de café
ou terra, porque além de agravar, pode provocar infecções secundárias no local dessa picada e não é isso que a gente quer. Não se deve também dar à vítima qualquer tipo de bebida, seja ela alcoólica, querosene, nem muito menos fumo, como é de costume em algumas regiões do país. Muito cuidado sempre, porque animais peçonhentos podem matar, e é imprescindível que o atendimento em caso de acidente com animal peçonhento seja no hospital, onde vai ser possível a identificação correta desse animal, seja de acordo com a espécie envolvida, ou seja pela avaliação das características do animal, quando esse estiver disponível, ou seja pela observação do quadro clínico do paciente, que varia de acordo com o tipo de veneno. E é muito importante também a gente frisar que quem sofre acidente com animal peçonhento não é para ficar em casa esperando para ver qual vai ser o próximo sintoma. Não, gente, é para correr direto para o hospital, porque a gente não sabe o quanto esse quadro pode se agravar. Um dos recursos que a gente tem em Santa Catarina é o CIATOX SC, Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, que está localizado no HU. Eles fazem plantão 24 horas para tirar dúvidas tanto de população leiga quanto de equipe hospitalar. Eles atendem pelo telefone 0800 643 5252. Então é muito importante que a gente faça esse contato com eles. Em caso de acidente com medicamento, com animais peçonhentos, produtos químicos e demais acidentes que você acha que tem necessidade de uma opinião de especialistas, é muito importante fazer esse contato com eles. E agora a gente conseguiu uma entrevista com o Marcos, que ele é farmacêutico do CIT, e ele vai contar mais pra gente como é que funciona esse atendimento que eles fazem para a população. Então, bom dia a todos. O meu nome é Marcos, trabalho no Centro de Informação e Assistência Toxicológicas do Estado de Santa Catarina, dentro do HU. O CIATOX Santa Catarina é referência em casos de intoxicações no estado, e alguns colegas de vocês vieram me pediram para falar um pouquinho sobre aranhas, né? Sou farmacêutico, não sou biólogo, não sou especialista em aranhas, mas a gente atende bastante casos de picada por aranha no CIATOX, então a gente vai falar um pouquinho sobre as aranhas do estado, né? Então, basicamente, a gente tem 2 aranhas de importância médica aqui no estado. Uma delas, o pessoal que mora mais no interior conhece bem, que é a Loxosceles, a aranha marrom. A aranha marrom é o nome popular, né? Então, a maioria das aranhas tem coloração marrom e muitas vezes acaba confundindo, né? Outra aranha de importância médica é a aranha armadeira, que é a Phoneutria, né? Phoneutria é o nome científico. E nos casos que ligam para o CIATOX, os casos é o que mais acontece, né? Então, peguei uma estatística bem rápida lá no nosso Datatox. Esse ano a gente teve 292 ligações com relação à aranha armadeira. Tivemos 151 casos de Loxosceles. Além disso, 215 de aranha indeterminada, né? Então, quando o paciente não traz aranha, não tem uma evolução bem específica, né? Então, a gente coloca como aranha não determinada. Além disso, tivemos 4 casinhos de licosa, que é uma aranha de jardim, que é sem importância médica. É importante também passar para vocês que a gente tem essas 2 aranhas de importância médica, que é a Loxosceles e a Phoneutria, né? A aranha marrom e a armadeira. Mas a gente tem também as aranhas sem importância médica, né? Então, chamada aranha de jardim, muito comum, tá? E uma outra aranha que é a caranguejeira, né? A caranguejeira, apesar do tamanho dela ser uma aranha grande e muitas vezes dá medo nas pessoas, ela não tem peçonha, né? Outra aranha também que a gente sempre gosta de falar seria a Latrodectus, né? Que seria a viúva negra ou a viúva marrom, mas muito incomum, é bem raro de ter algum caso aqui no nosso estado. Então, ao total aí desses últimos 3 meses, né, do ano de 2021, a gente teve 662 casos de picada de aranha que ligaram para nós no CIATOX. Claro que existe muita subnotificação, então grande maioria dos casos não são ligados, não são entrados em contato com o CIATOX. E então, na verdade, os casos de picada por esses animais são muito maiores do que realmente
aparece no nosso centro. Então espero ter contribuído com vocês. Não hesitem de ligar para o CIATOX no caso de picada ou até mesmo suspeita de picada por aranhas. E a gente está aí à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Meu nome é Leonardo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as complicações. Elas recebem 3 nomes. Foneutriasmo, em que o veneno tem ação neurotóxica periférica central, causando dor intensa e imediata no local da picada, podendo provocar um edema que irradia para a raiz do membro. Algumas manifestações sistêmicas podem acontecer: hipertensão arterial, visão turva, dor abdominal. Os acidentes graves são raros, normalmente são restritos a crianças, e a soroterapia ela é indicada para quando em crianças ocorrerem manifestações sistêmicas e em todos os casos graves. O loxoscelismo é provocado por aranhas marrom, em que tem uma ação proteolítica local e manifestação sistêmica. Existem 2 tipos, o cutâneo e o visceral. Nessas imagens aqui do lado, a gente tem cutâneo, em que a gente tem um centro necrótico permeado por que é característico uma lesão em alvo. Já quando ele é visceral, ele é mais profundo, ele é mais grave, porque ele pode provocar um quadro de insuficiência renal aguda, como também uma hemólise, podendo evoluir de uma rápida miólise, que é uma degradação do tecido muscular esquelético. O tratamento é sintomático dos casos leves, em que não há presença de necrose, e de soro antiaracnídeo ou loxocélico para casos moderados e graves. E o latrolectismo, que é provocado pelas aranhas de viúva negra, que também tem ação neurotóxica central e periférica. Ele causa manifestações sistêmicas como contraturas musculares, mialgia intensa, que pode evoluir para convulsões. Pode ocorrer também uma dor abdominal muito intensa. Casos mais graves podem ocorrer taquicardia, hipertensão, e o tratamento é realizado com a administração de analgésicos potentes. Essas foram as referências usadas para fazer o trabalho. Muito obrigado.